primeira legislação patrimonial do país, de 1937, né? Onde seu artigo especifica o conceito de patrimônio histórico e artístico. Então vamos ver como é que é a lei 37, a definição de patrimônio histórico. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens, móveis e imóveis, existentes no país e cuja conservação esteja de interesse público e possa ser, por sua vinculação a fatos de moragem da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico e artístico. Então, em 1937, o Brasil já estava quase por 450 anos. Né? E, então, assim, foi a primeira lei que veio para proteger um pouco do patrimônio histórico do país. Né? Mas esse conceito, então, pode assim, ficar bem claro, então, somente os bens móveis e imóveis, né? E que tivesse, olha só ali, a conservação e interesse público, né, para se conservar. A gente vai ver como, passar o tempo, esse conceito está mudando. Né? Então, assim, né, aquele exemplo da história, né, que os governos mudam e cada um quer deixar a sua história. Né? Então, se tinham, né, a gente vê principalmente em países que entram em conflito, né? Se a gente for ver a questão do Iraque, né, a primeira coisa que os Estados Unidos fez quando entrou no Iraque foi derrubar aquela grande estátua do Saddam. Né? E esse é só um exemplo da questão a favor e em contra dessa causa. Mas assim, então, principalmente na Europa, né, muitos governos destruíam aquilo que era, tipo assim, que marcava o anterior, ou que lembrava aquela época, era destruído para que a comunidade, o povo não tivesse lembrança. Né? Então, assim, o patrimônio cultural, ele tem muito disso. Né? Aqui foi, né, construído por uma pessoa que era inimigo, sobre as guerras, né? Vamos acabar com tudo para não ter essa lembrança. Né? Então, assim, geralmente o poder público ele dizia, conserva isso aqui, não conserva isso aqui. Isso aqui vai ficar, isso aqui não vai ficar. É mais ou menos assim que funciona. O conceito de monumento, de autenticidade, até mesmo no século passado, eram os alicerces da visão pedrical do patrimônio. Né? A pedrical, era só o que era feito em monumentos, era só o que era construído, era só o que era. E por isso que nós, né, até pouco tempo, tínhamos essa visão do patrimônio. O patrimônio histórico são somente casas antigas, são somente prédios antigos, são somente igrejas, ou são somente grandes obras feitas por grandes artistas. Né? Então, essa visão veio da primeira lei do patrimônio, né? Essa visão que se perpetuou. Tá? Mas nossa vida pessoal, aquilo que foi anteriormente, que devido atribuídos algum valor, torna-se para nós um bem. Né? Algo que buscamos manter, preservar, pois nos enriquece de alguma forma. Tá? E daí sim, então, o bem, né? O que é um bem? É uma coisa que eu quero bem, né? Meu bem querer, é uma coisa que eu gosto. Então, um bem cultural. Né? Ao falar do nosso patrimônio cultural, nos referimos a um conjunto de bens que constitui nossa cultura, algo que nos enriquece enquanto povo. Tá? Então, além de todas essas, da parte edificada do patrimônio, o que nos enriquece enquanto povo? As nossas tradições, as nossas danças, as nossas músicas, as nossas obras de arte, os nossos livros, a nossa comida, a maneira que nós fazemos a nossa comida, a maneira que um artesão constrói uma peça, a maneira que um carpinteiro faz uma casa, a maneira que um ferreiro constrói peças. Isso tudo é o nosso patrimônio, é o nosso patrimônio cultural. Né? Isso tudo nos dá aquela identidade que eu falei anteriormente para vocês. Nos identifica enquanto pessoas, nos identifica enquanto cidade, nos identifica enquanto país. Né? Por exemplo, nós estamos aqui da região aqui. Onde nós moramos? Somente quando vem pessoas de outra cidade, né? Ou você vai para outra cidade. Eu moro em Jaraguá do Sul, no Chile, lá as tradições germânicas são muito fortes, os italianos, as húngaras, né? as tradições afros. Né? Tem uma grande mistura, mas a gente se orgulha de falar disso. Né? Por exemplo, quando vem um visitante na sua casa, onde
vai levar, onde a gente vai, o que vão comer, o que nós vamos, em termos de música, né? Então, para mostrar essas identidades, né, que é que marcam Jaraguá do Sul e nos marcam, e nós, se vocês, cada um de vocês retornarem um pouquinho de tempo, no tempo, né? O que nós nos lembramos, né? Da nossa identidade, o que nos marcava na minha infância? Era o cheiro do pão que a minha avó assava, era a macarrão da mãe na mão no final de semana, era a maionese de domingo, que a comida de domingo todo mundo fazia junto, né? Eram as músicas que a gente escutava, né? Isso é os nossos valores culturais e que vai nos enriquecendo enquanto povo, enquanto pessoa, né? Enquanto família e enquanto cidade. Depois, pessoal, de 37, você pode ver, quase 51 anos depois, é que saiu uma nova lei para o patrimônio cultural. Tá? Na Constituição Federal de 88, que foi uma nova Constituição, no artigo 216 diz que constitui, pode ser o patrimônio, já não fala patrimônio histórico, nem só patrimônio cultural brasileiro, olha como ampliou a questão, né? Os bens dele, natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa foto aqui, né, um pouquinho das culturas, né, que Jaraguá tem representadas. Né? Então, em 88, 51 anos depois, como eu falei para vocês, é que surgiu uma nova lei e olha como ela ampliou a questão da definição de patrimônio. E mesmo assim, de 88, quantos anos se passaram? Nós estamos em 2014, né? Quase 20 anos, por matemática, mais ou menos assim, é que nós estamos começando a ver com uma visão mais ampliada a questão do patrimônio. Porque assim, para nós, ainda tem aquela visão só da casa grande, da casa bonita, né? Então é que ampliou. Então assim começou todas essas discussões a partir aí da Constituição de 88. Muito bem. Ainda na Constituição, nós temos a continuação do que é o patrimônio cultural, o que é aquela parte material e imaterial. As formas de expressão, aí a maneira de falar, né, os dialetos que nós temos aqui, italiano, alemão, e que infelizmente, talvez logo não tenhamos mais, porque muitos filhos já não falam, muitos netos já não falam, infelizmente, um dialeto que está praticamente sumido em Jaraguá é o suário, o suares, que é o dialeto dos húngaros, né? Esse muito, se tem 50 pessoas que falam Jaraguá, são muitos. O interior ainda, né, Marcelo? O alemão ainda é bem... Sim, o alemão, né, no nosso interior aqui é bem forte, mas aqui não foi leve. Os mais novos não falam mais. Tipo assim, nós temos muito os avós e os pais. Alguém que é filho de alemães que fala. Eu falo, mas meus filhos já não falam. Mas há um interesse assim, dentro do pensamento como fazer, há um interesse de preservar aquilo. Hoje tem assim, a questão, eu estou gravando, né? Mas assim, você tem que gravar, conversar e tem a história da memória oral, que faz muito bem, né? Para você, não deixar essa história se perder, porque assim, mas realmente tem que haver um trabalho, não sei como, porque os interesses são outros, né? Porque o que tem que começar a colocar? Né? Hoje só o inglês, que os jogos só querem estudar o inglês, né? Mas o alemão, se a gente for ver hoje, a Alemanha, dentro do contexto na Europa, é a grande jornal. Então, assim, dentro dessa linha dele, incentivar o jovem para que ele conheça o alemão, por exemplo assim, porque a gente vai depois exatamente nesse tema, mas assim, durante muito tempo, por causa da Segunda Guerra, o pessoal começou a ter vergonha de falar sobre a guerra, sabe? Então, assim, por quê? Devido à grande repressão que teve nos finais da década de 40, essas pessoas
pessoas ficaram com medo. Teve senhoras que a gente entrevistou, né, que não tinham coragem de vir para o centro de Jaraguá porque não conseguiam falar português. E elas se fecharam, elas tiveram medo, e isso o pessoal não é uma coisa que tira-se de uma hora para outra. Se a gente for ver, essa revalorização do patrimônio começou aqui em Jaraguá. A gente pode falar de Santa Catarina com uma Oktoberfest em 89. Na primeira Oktoberfest, opa, é bom se vestir de alemão, para fazer que o pessoal todo mundo se vestir de alemão. Aqui em Jaraguá, daí acompanhando essa política, foi uma política cultural, governamental, né, porque a Oktoberfest nasceu, né, após a enchente, foi o governo do município que lá criou justamente. Daí começou então essa. Daí a gente foi pegar Jaraguá. A Schützenfest em 89. Né, a Schützenfest em 89 foi antes. Né. Daí com a Schützenfest nasceu o ciclo italiano com a festa italiana, veio a Associação Húngara com os húngaros, a Associação Polonesa, né, o Moconelli com os afros, tudo uma política que antes, né, não tinha, mas com a mão do governo, né, que veio, que buscou, e que levantou, e que apoiou esses grupos, e que fizeram a festa. Então, assim, aquilo que era vergonha há um tempo atrás, passou a ser motivo de orgulho. Você colocar uma roupa alemã, você colocar uma roupa italiana, você pôr uma roupa húngara, você se vestir com uma roupa afro, né, passou a ser orgulho, mostrar a sua origem. Só que um pouco até diferenciado de repente do que era a tradição, porque se a gente for ver, né, o turista, tem o turismo cultural, que é só turismo mesmo, porque assim, né, muitos pensam que você vai chegar aqui, né, a casa da Germânica tombada, lá tem café, quando chega na casa está sempre o café posto na mesa, aquela mesa farta, rica, né, a casa limpinha, o agricultor sempre vestido aquele traje, né, na verdade a realidade o que é? A roça, o dia a dia da roça, né, o pé descalço, né, a mesa lá, né, tem as cabinhas, tem tudo assim, né, então não é aquela visão que é passada do turista, né, então se tem o turismo rural, aquele que é vendido, e tem aquele turismo que é o da raiz, né, que é o que você realmente conheceu o dia a dia desse, né, então assim, isso aí é chamado na literatura de tradições inventadas, né. Bom, porque se a gente for ver o que toca na Oktober, não foi o nosso migrante que trouxe. A música do nosso migrante era aquela do bandoneon, né, que não tinha as caixas de som, tinha um bandoneon, tinha no máximo um violinozinho, tocava e eles cantavam como um forró. Então, nós temos aqui, e é claro que a gente falou aquilo que a gente foi falando, as tradições vão mudando também com o tempo, as identidades também. Mas passou a ser, então, motivo de orgulho. Então, a gente falando dessa forma de expressão, né, é essa questão de como os povos se expressam. Os modos de criar, fazer e viver. Aquilo que eu falei para vocês. Então, como essas comunidades vivem, o que elas criam, o que elas fazem, a forma que eles fazem um chá. Hoje, até as bezedeiras antigamente, a culinária, né, o modo que eu falei para você de uma carne de chaimel, porque hoje, se a gente for ver, né, como o antigo está em moda hoje, né, como o antigo está em alta, as pessoas querem, até essa questão das demolições hoje, né, hoje é um grande comércio, você comprar casas antigas que foram demolidas, né, por causa do valor da madeira, do valor daqueles cais, então é um grande comércio. Né, então, até infelizmente, né, o patrimônio, ele é para o comércio, ele é um vilão. Né? Para as imobiliárias, ele é vilão, porque, né, vai proteger, puxa, que nós podíamos fazer um loteamento, né? Aquele terreno que está lá protegido, digamos assim, não pode mexer, podia ter aqui 20 casinhas todas iguais. Né? Poderia ter tantos prédios, né? Então é mais ou menos assim, então é sempre uma guerra. Né? E cabe a comunidade, ao poder público, tentar equilibrar essa questão. Acho que você não pode também ser querer preservar tudo, né? Mas tentar um equilíbrio. Senão daqui a pouco não vamos ver mais as nossas preferências.